E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Marcos e hoje eu vou responder para vocês. Será que vale a pena largar tudo, deixar tudo para trás e ir morar em outro país? Será que vale a pena mesmo? Ainda mais no meu caso, que já tinha uma vida praticamente toda estabelecida no Brasil, tinha a minha profissão, a minha carreira. Será mesmo que a melhor coisa a fazer é largar tudo no Brasil e ir para outro país? Então, na verdade eu preciso contar um pouco da minha história para explicar o que me levou a sair do Brasil e vir morar aqui no Canadá. Atrás de mim está a cidade de Toronto e hoje está bastante frio. Vocês podem ver que está cheio de neve aqui. Estou usando luva aqui para vocês verem como que está frio. Eu estou aqui na sacada do meu prédio, uma vista maravilhosa. Mas o ponto não é esse. Eu preciso contar a minha história primeiro. Eu preciso contar o que me levou a sair do Brasil, a largar tudo que eu tinha no Brasil, vender tudo que eu tinha em prol de um sonho. E mais importante do que contar a minha história é contar para vocês as lições que eu aprendi depois que eu mudei para o Canadá. Essa história começa lá atrás. Depois da faculdade, eu fui fazer residência médica. E na verdade eu fiz duas residências médicas. A primeira foi em cirurgia geral e a segunda foi em cirurgia torácica. Na época da cirurgia geral, eu já comecei a ter o desejo de fazer algum tipo de estágio ou ter algum tipo de experiência em algum hospital no exterior. E pelas conexões que os meus professores na época da residência tinham, eu acabei passando cerca de um mês na Espanha, na região de Madrid mesmo. Lá eu tive a oportunidade de, além de ver um hospital de nível internacional, eu pude ter contato com algo que eu nunca teria oportunidade na minha instituição, que é o transplante de pulmão. Não sei se vocês sabem, mas o pulmão, ele é um órgão que pode ser transplantado e eu, como cirurgião torácico, tinha, obviamente, pleno interesse em aprender o máximo que eu pudesse da minha especialidade. Então eu fui para lá, eu passei um mês lá e foi uma experiência incrível. Eu pude conhecer novas pessoas, eu pude fazer novas conexões, mas talvez mais importante do que isso foi o fato de eu ter aprendido lá que o maior serviço de transplante de pulmão do mundo era em Toronto. Eu nunca tinha ouvido falar disso, eu nem imaginava que no Canadá pudesse ter o maior serviço de transplante de pulmão do mundo. Pois então, me contaram isso e eu fiquei com aquilo guardado no meu coração. O tempo passou, eu acabei começando a minha segunda residência médica, tudo no Brasil. E no meu último ano de residência médica, eu pude de novo ter a oportunidade de fazer um estágio no exterior. E obviamente que a minha primeira escolha era Toronto. Mas eu não conhecia praticamente ninguém que estava aqui. Eu nem sabia se tinha brasileiros aqui, eu não sabia, não tinha família aqui, eu não tinha amigos aqui. Então as conexões que eu poderia ter tido na Espanha no passado não se aplicava a Toronto. E eu tive que ir atrás. E eu acho que essa pode ser a primeira lição dessa fase da minha vida, que é a lição da proatividade. Por quê? Porque para conseguir vir para cá, para conseguir ser aceito no serviço aqui, mesmo que para observar apenas, você precisa que alguém seja o seu sponsor. Você precisa que alguém acabe, de uma certa forma, te apadrinhando aqui. E eu fui na internet, eu procurei todas as pessoas que estavam trabalhando aqui e, por uma coincidência, eu vi que tinha um brasileiro trabalhando aqui. E eu acabei mandando simplesmente um e-mail para essa pessoa, escrevendo: olha, eu sou um residente do Brasil, da minha instituição, e eu tenho muito desejo de passar um tempo, talvez um mês com vocês em Toronto. O que você acha? E para minha surpresa, depois de um tempo, ele respondeu. Ele falou: pode vir, desde que você pague todas as suas despesas, não tem problema nenhum. E foi a primeira coisa que eu fiz. Eu guardei dinheiro e vim para cá. Como eu falei para vocês, eu já estava no meu último ano de residência. E eu vim para cá em julho de 2014. Eu passei cerca de um mês aqui e foi mais uma vez uma experiência espetacular. Porque realmente o serviço aqui, não só o hospital, mas toda a estrutura em volta do hospital é realmente impressionante. Especialmente para uma pessoa como eu, vindo de um país que
Mesmo que os cirurgiões sejam muito bons, infelizmente a infraestrutura realmente é inferior comparada com a canadense. Além disso, eu pude ter a oportunidade de conhecer o Serviço Público de Saúde do Canadá, que é uma coisa que eu vou falar num outro vídeo. Então, eu vim para cá em julho de 2014 e foi até engraçado porque durante metade do meu estágio aqui estava acontecendo a Copa do Mundo no Brasil, aquela lá do 7-1, infelizmente. Mas foi legal porque pelo fato de eu ser brasileiro, eu pude mais uma vez fazer várias conexões aqui e as pessoas tinham interesse em saber sobre o Brasil, saber sobre mim, saber sobre o que eu tinha feito, quais eram os meus interesses, quais eram as minhas aspirações. Quando eu acabei o meu estágio aqui, eu basicamente fui de novo proativo. E cheguei para essa pessoa que estava sendo meu supporting here, e cheguei para essa pessoa que estava responsável por mim e falei, olha, eu não vim aqui basicamente para olhar e para observar o serviço aqui. Eu quero voltar, eu quero fazer pesquisa. Eu já tinha o interesse de ir para pós-graduação, de fazer mestrado, de virar professor quando eu acabasse a residência, e eu falei tudo isso para ele. E para minha surpresa, ele disse, ótimo, eu te aceito aqui. Eu tenho uma vaga para você, quando você pode começar? E isso foi uma coisa que me deixou de queixo caído, porque eu nunca imaginaria que no mesmo tempo que eu estava basicamente pedindo um emprego aqui, ele já tinha algo em mente. Então talvez essa seja a segunda lição. Muitas vezes a gente fica com vergonha, a gente fica acanhado de pedir as coisas, mas se você entende que você vai entregar valor, se você entende que você vai contribuir com o serviço, você acaba tendo uma relação ganha-ganha, porque você vai vir para cá, você vai trabalhar aqui e em troca a pessoa vai te dar um emprego. Só que muitas vezes, talvez a gente fica achando que as pessoas vão achar que a gente é bobo, a gente não sabe o que está falando, mas as coisas não são assim. Se você produz, se você mostra resultado, tanto no Canadá, quanto nos Estados Unidos ou qualquer outra parte do mundo, as pessoas vão te respeitar, tá? Então isso é muito importante que seja dito. Continuando a história, eu tive que voltar para o Brasil, eu arrumei todas as minhas coisas, eu vendi tudo aquilo que eu tinha para levantar dinheiro e em setembro de 2015 eu comecei aqui. Eu tive uma proposta de começar numa posição chamada Research Fellow, em que basicamente eu fiquei o tempo todo dedicado à pesquisa, só que eu comecei a tomar gosto pela coisa. Embora a minha formação médica tenha sido majoritariamente clínica, e basicamente o nosso treinamento visava você resolver problemas dos pacientes de forma clínica. Eu comecei, como eu falei, a tomar gosto pela pesquisa, eu acabei migrando para o mestrado. Depois de um ano que eu migrei para o mestrado, eu migrei para o doutorado, que aqui é chamado PhD. E para minha surpresa, nesse meio tempo, eu apliquei para uma outra vaga aqui chamada Clinical Fellow, em que basicamente você vai ter uma função clínica. E eu fui aprovado para 2 anos. Mas essa parte eu vou contar num próximo vídeo. Se você acha que esse conteúdo tem valor para você, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui, porque toda semana eu vou postar um vídeo novo contando a minha experiência, vou falar sobre medicina, liderança e desenvolvimento pessoal. E o mais importante de tudo, enjoy your life.